Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani, Taubaté, 8 de março de 1929, São Paulo, 29 de setembro de 2012. Foi uma apresentadora, cantora, radialista, humorista e atriz brasileira. Considerada como a rainha da televisão brasileira, construiu uma fortuna milionária somente atuando como apresentadora de TV, além de ser a apresentadora mais premiada de todos os tempos. Iniciou sua carreira como cantora de rádio, ainda na década de 1940, na Rádio Tupi. Lançou suas primeiras canções em 1950, Ó, José e Quem Foi Que Disse. Já conhecida como a Estrela de São Paulo, a principal estrela do rádio da cidade, foi convidada a integrar o grupo que foi ao porto da cidade de Santos buscar os equipamentos para dar início à primeira rede de televisão brasileira, a Rede Tupi. Foi convidada por Assis Chateaubriand para participar da primeira transmissão ao vivo da televisão brasileira ainda no ano de 1950. Em 1955, Hebe iniciou o primeiro programa feminino da TV brasileira, O Mundo é das Mulheres, dirigido por Walter Forster, e em 1959 lança seu primeiro disco, Hebe e Vocês. Hebe era considerada a maior entrevistadora do Brasil, tendo entrevistado diversas personalidades como Neil Armstrong, Edith Piaf, Christian Barnard, Amália Rodrigues e Júlio Iglesias ainda nas décadas de 1960 e 1970. Em 1964 se afastou da televisão a pedido do marido Décio Capuano, para dar à luz ao filho Marcelo Capuano. Neste ano, interpretaria 2 regravações com sucesso absoluto nas rádios de todo o Brasil, Andorinha Preta e Paz do Meu Amor. Retornou à televisão pela Record TV em abril de 1966, após vários convites e a contragosto do marido, com o programa Hebe, que permaneceu mais de 40 anos no ar em diversas emissoras e estabilizou a apresentadora como a rainha da televisão brasileira. Na década de 1970 consagrou-se como um dos programas de maior sucesso da televisão, com média de 70% de audiência. Em 1974 o programa é transferido para a Rede Tupi, saindo do ar em 1975 e retornando pela Rede Bandeirantes em 1979. Em 1986 o programa estreou no SBT, onde permaneceu por 25 temporadas. As 2 últimas temporadas do programa foram veiculadas pela Rede TV. Hebe nasceu em Taubaté, no Vale do Paraíba, filha de Esther Magalhães de Camargo e Sigesfredo Monteiro de Camargo. Teve uma infância humilde, sendo a mais jovem de 7 irmãos, 4 mulheres e 3 homens. Estudou até a 4ª série do ciclo primário e acompanhava seu pai em suas apresentações em festas, casamentos e recitais. Seu pai, mais conhecido como Fego Camargo, era violinista e cantor. Sua família mudou-se para a capital, São Paulo, em 1943, quando Hebe tinha 14 anos de idade. Fego, já na capital, passou a integrar a orquestra da Rádio Difusora, onde ele regeu a orquestra da emissora de rádio e sempre levava consigo Hebe Camargo. Hebe iniciou como cantora na Rádio Tupi aos 15 anos de idade no programa Clube Papai Noel. Ainda na década de 1940, ela iniciou juntamente com sua irmã e 2 primas o quarteto Dó Ré Mi Fá. O grupo durou 3 anos. Já na Rádio Difusora no programa Arraial da Curva Torta em 1944, ela formou com sua irmã Estela Monteiro de Camargo Reis a dupla caipira Rosa Linda e Flores Bela. Seguiu na carreira de cantora com apresentações de sambas e boleros em boates. Ao gravar um disco em homenagem a Carmen Miranda, ela ficou conhecida como Estrelinha do Samba, e posteriormente como a Estrela de São Paulo. Em 1950 Hebe lançou sua primeira música cantada, Ó, José, juntamente com Quem Foi Que Disse, em um compacto de 78 rotações. Em 1950 Hebe estava no Porto de Santos quando decidiu ajudar um grupo de pessoas que estava descarregando equipamentos de comunicação, o qual ela nem imaginava que eram para inaugurar a primeira televisão do Brasil, a Rede Tupi. Entre eles estava o dono do futuro canal, Assis Chateaubriand, que a convidou para participar da primeira transmissão ao vivo da televisão brasileira em 18 de setembro, onde cantaria o recém-criado hino da televisão brasileira, porém no dia ela desistiu e foi substituída por Lolita Rodrigues. Apenas anos depois ela revelaria que tinha achado a letra do hino horrível e preferiu acompanhar seu namorado na época em uma cerimônia na qual seria promovido. Dias depois ela participou do programa Rancho Alegre, onde fez um dueto com o cantor Yvon Cury, a qual foi gravada por câmeras profissionais de filme e passou a ser considerada uma relíquia da televisão brasileira.
Uma vez que na época ainda não existia videotape para gravação na televisão e a gravação em formato de filme era muito cara, sendo raríssimos momentos registrados. Contratada pela Tupi no final daquele ano, ela passou a participar do TV na Taba apresentando números musicais semanalmente. Em 1955 Hebe iniciou o primeiro programa feminino da TV brasileira, O Mundo é das Mulheres, dirigido por Walter Forster. Em 1957, Hebe, originalmente com os cabelos escuros, passou a se apresentar com os cabelos tingidos de louro, os quais tornaram-se uma de suas marcas registradas. Em 1959 decidiu deixar a Tupi e mudar-se para o Rio de Janeiro, onde assinou com a TV Continental e apresentou por 3 anos o Hebe Comanda o Espetáculo, cuja edição especial em 1961 foi lançada em disco. Em 1963 deixou a televisão e voltou para São Paulo para focar em sua carreira musical e fazer tratamentos de fertilização, já que desejava ser mãe, sendo que ela conseguiu engravidar apenas em 1965. Em 1966 decidiu retomar a carreira na televisão e assinou com a Record TV, estreando em 10 de abril de 1966 seu programa dominical Hebe, acompanhada do músico Caçulinha e seu regional. O programa a consagrou como entrevistadora e a tornou líder absoluta de audiência da época. Durante a jovem guarda, muitas personalidades e novos talentos passaram pelo sofá da Hebe, no qual eram entrevistados em um papo descontraído. Seus temas preferidos na época eram separações, erotismo, fofoca e macumba. Logo depois, a apresentadora Cidinha Campos veio ajudá-la nas entrevistas. Hebe também arranjava tempo para o seu programa diário na Rádio Pan-Americana, Jovem Pan. Nos anos 70, produzido pela Transbrasil e lançado pelo selo Continental, gravou participação com a música Pai Nosso, na adaptação para radiodifusão do livro Fernão Capelo Gaivota ou Jonathan Gaivota, narrado por Moacir Ramos Calelha. Em 1970 estrelou sua única telenovela, As Pupilas do Senhor Reitor, também na Record TV, interpretando a cantora de cabaré Magali, que chegava no vilarejo causando alvoroço nos homens. Em 1973 decidiu deixar a Record e levar seu programa para a Rede Tupi. Porém, devido às interferências da direção nas pautas, encerrou seu vínculo com o canal em 1975. Hebe passou os 4 anos seguintes longe da carreira, dedicando-se apenas à infância do filho. Em 1979 a família Saad, proprietários da Band, convenceram Hebe a retomar seu programa de entrevistas, reestreando ele inicialmente aos domingos, e a partir de 1980, nas noites de segunda-feira. Em 8 de setembro de 1981, sofreu um acidente com o marido Lélio Ravagnani e mais 4 amigos. O avião em que estavam sofreu uma pane no motor esquerdo e caiu. Após o acidente, ela comentou sobre o fato. Eu vi a morte de perto, afirmou a apresentadora. Em 1985, em meio a uma transmissão ao vivo de seu programa, jogou o microfone no chão e reclamou que a emissora estava sucateando seu programa, uma vez que estava há 6 anos com o mesmo cenário, além de sua produção ter sido cortada pela metade e haver problemas para levar artistas. No mesmo ano ela foi convidada para posar nua na revista Playboy, pedido que não foi aceito. No fim de 1985, ainda incomodada com o descaso com seu programa, decide deixar a Band e assinar com o SBT, onde estrearia em 4 de março de 1986. Em 1986, Hebe foi para o SBT, onde apresentou 3 programas, Hebe, no ar até 2010, Hebe por Elas e Fora do Ar, além de participar do Teleton e em especiais humorísticos Romeu e Julieta, em que contracenou com Ronald Golias e Nair Belo, artistas que foram grandes amigos da apresentadora e de um quadro do espetáculo da entrega do troféu Roquete Pinto. O programa Hebe entrou no ar pela emissora em 4 de março de 1986. Entre 1986 e 1993, o programa foi ao ar nas terças-feiras. Em 1993, migrou para as tardes de domingo. No ano seguinte foi para as segundas-feiras. Durante um período seu programa foi exibido aos sábados. A apresentadora recebia convidados para pequenos debates e apresentações musicais. Todos se sentam em um confortável sofá. Em 1995, a gravadora EMI lançou um CD com os maiores sucessos de Hebe. Em 1999 voltou a lançar um CD. Em 22 de abril de 2006 comemorou o 10º programa pelo SBT. Ela também tinha participado em atividades sociais, tais como tomar parte no movimento cívico pelo direito dos brasileiros Cansei, um protesto crítico iniciado em 2007 sobre o governo brasileiro.
No dia 7 de abril de 2000 participou, junto a Lolita Rodrigues e Nair Belo, de uma entrevista no programa do Jô na Rede Globo, e falaram sobre o tão temido hino à televisão brasileira. Na véspera de Ano Novo em Miami, a apresentadora se queixou de dor abdominal intensa. Em 8 de janeiro de 2010 ela foi submetida a uma videolaparoscopia para retirada de nódulos na região abdominal, e após uma biópsia se confirmou que ela tinha um tumor primário de peritônio, um tipo de câncer raro. Após a cirurgia e a quimioterapia, ela voltou a trabalhar em 8 de março de 2010. Em 28 de abril de 2010, Hebe foi submetida a um exame clínico no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O exame constatou que o câncer descoberto em janeiro havia sido curado, e o tratamento não mais era necessário. Deus nunca me abandonou, nunca vi a vida com tanta alegria, ela disse para agradecer seus fãs pelo seu apoio. Em 2010, aos 81 anos, Hebe Camargo gravou seu primeiro álbum ao vivo, Hebe Mulher e Amigos, com 2 apresentações, uma em São Paulo, no Credit Card Hall em 27 de outubro e outro no Rio de Janeiro, no Citibank Hall em 24 de novembro. No show, a apresentadora recebeu diversas personalidades da música brasileira como Fábio Júnior, Daniel, Leonardo, Maria Rita, Paula Fernandes, Chitãozinho e Chororó e Bruno e Marrone, os quais entrevistam em um sofá, como se estivesse em seu programa de auditório. Em 11 de dezembro de 2010, a apresentadora, com permissão do SBT, gravou com o apresentador Fausto Silva o Domingão do Faustão da Rede Globo, onde recebeu o troféu Mário Lago de 2010. Este programa foi ao ar no dia 26 de dezembro de 2010. Por volta das 16h30 de 13 de dezembro de 2010, ao final da gravação do especial de Réveillon de seu programa no SBT, Hebe surpreendeu a todos e leu uma carta de próprio punho para seu público informando que aquela foi a sua última atuação como funcionária do SBT. Estava ela se despedindo da emissora de Silvio Santos, depois de 24 anos. O contrato dela com o SBT venceria no dia 31 de dezembro, mas diante disto Hebe confirma que não renovaria com a emissora. O último programa de Hebe Camargo no SBT foi ao ar em 27 de dezembro de 2010. Após sua saída do SBT, ela assinou contrato com a Rede TV, em 15 de dezembro de 2010 para receber R$500 mil por mês, mais 50% de todos os merchandisings do programa. Ela estreou na Rede TV, em 16 de março de 2011, ocupando o 3º lugar na audiência na Grande São Paulo. O programa possuía o mesmo formato do seu programa na antiga emissora, sendo exibido às terças-feiras. Em 8 de janeiro de 2012, Hebe foi internada no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo. Informações preliminares adiantavam que ela passaria por uma cirurgia para a retirada de um tumor no estômago. Um boletim emitido posteriormente pelo hospital divulgou que Hebe foi submetida a uma laparoscopia diagnóstica que encontrou nódulos, atestando ser um tipo raro e de difícil tratamento do câncer no peritônio. O resultado da análise confirmou a existência de um tumor primário na região. Em junho de 2012, Hebe foi internada para ser submetida a uma cirurgia de retirada da vesícula biliar. Em julho do mesmo ano foi novamente internada por motivo não divulgado oficialmente. Em julho de 2012, o site Radar Online da revista Veja anunciou que a Rede TV estaria propondo aos seus funcionários uma diminuição para a renovação dos contratos pela metade do salário. Em julho de 2012, quando Hebe estava internada no hospital da cidade de São Paulo, ela teve a ideia de ligar para Carlos Nascimento, jornalista e apresentador do SBT. Na ligação, ela disse que queria votar para o reality show maior brasileiro de todos os tempos, durante esta semana. O programa estava em uma competição do Pelé e Juscelino Kubitschek, e ela escolheu votar no rei do futebol. Durante a conversa também falou sobre o estado de saúde, afirmando que graças a Deus e à riqueza dos remédios, estava melhorando. Em sua participação, aproveitou para elogiar o ex-patrão Silvio Santos e criticou a sua antiga emissora, Rede TV. Eu queria dizer que Silvio Santos é um país que respeita seus empregados. Jamais atrasou os pagamentos um dia sequer, é um grande empresário. Em 24 de agosto de 2012, a colunista do jornal Folha de São Paulo, Keila Gimenez, publicou que após a apresentadora ter reclamado dos atrasos de salários pela emissora, a equipe de seu programa havia sido desmanchada. Após várias especulações sobre a ida da apresentadora de volta para o SBT, o colunista Flávio Rico do portal UOL intitulou a matéria de Hebe Camargo está de volta ao SBT sobre o retorno à sua antiga emissora, o que foi desmentido pelo agente da apresentadora.
A confirmação da rescisão do contrato com a Rede TV saiu 2 dias após, em 17 de setembro. A última exibição do programa Hebe na Rede TV ocorreu no dia 25 de setembro de 2012 em uma edição especial de despedida da emissora. 2 dias após a exibição do especial, o SBT anunciou a volta da apresentadora à casa. Após o acordo, a emissora emitiu um comunicado. Diante da boa notícia, diretores e colaboradores do SBT comemoram a volta da artista, que sempre foi uma das mais queridas da casa. Hebe morreu em 29 de setembro de 2012, em São Paulo, aos 83 anos após sofrer uma parada cardíaca de madrugada, enquanto dormia. O corpo foi velado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, 46, e sepultado no cemitério Getmani. Na semana seguinte à morte da artista, em sua homenagem, a Avenida Perimetral em São Paulo foi renomeada para Avenida Hebe Camargo, bem como o Teatro do Céu do bairro de Paraisópolis, ambos localizados na zona sul da cidade. Na cultura popular e homenagens. Hebe, o musical, peça de teatro dirigida por Miguel Falabella e protagonizada por Débora Reis. Hebe, a Estrela do Brasil 2019, filme baseado na vida e carreira da apresentadora, que seria produzido e dirigido por Cacá Diegues, sendo posteriormente substituído por Maurício Farias. A atriz Andréa Beltrão interpreta a apresentadora e Daniel Boaventura interpreta Silvio Santos. Hebe Eterna 2019, exposição no Farol Santander, em São Paulo. Mostra imersiva e interativa, recorda a carreira da cantora e apresentadora que marcou a história da televisão brasileira. Depois da morte de Hebe Camargo, seu nome foi dado oficialmente a 2 avenidas. Uma delas situa-se na Vila Andrade, na zona sul da cidade de São Paulo, e a outra fica na cidade de Mogi das Cruzes, região metropolitana da cidade de São Paulo. Hebe e o empresário Luiz Ramos namoraram por 8 anos, sem assumir o relacionamento publicamente. Segundo Hebe, Luiz a traía com frequência. A revista Veja, numa reportagem de capa que reuniu depoimentos de famosas e anônimas que já haviam abortado, Hebe contou que engravidou em sua primeira relação sexual, aos 18 anos e em começo de carreira. Não contou para os pais sobre a gravidez. Através de uma amiga encontrou uma mulher que realizava abortos e que não era médica. O procedimento foi feito sem anestesia, sem medicamento nenhum. Acreditava que naquela época não havia modo de uma criança dela e de Luiz ter boa saúde psicológica, considerando os vários relacionamentos dele. Fiz justamente porque eu achei que era uma coisa muito delicada esse filho ter irmã de um mesmo pai com outra mulher, outra irmã com outra mulher, outra irmã com outra mulher. De uma maneira casta, Hebe teve um relacionamento com Giuseppe Pepino Matarazzo, primeiro filho de Francesco Matarazzo, e bem mais velho que ela. Quando Hebe conheceu o futuro marido, ela devolveu as várias joias que ganhará de presente de Pepino. Em 14 de julho de 1964, Hebe se casou com Décio Capuano, comerciante de carros importados. Em 20 de setembro de 1965 deu à luz um menino, Marcelo de Camargo Capuano. Décio era muito ciumento, e exigiu que ela desistisse da carreira. Durante o namoro com Décio, Hebe engravidou 2 vezes, mas sofreu abortos espontâneos. Décio a acusou de ser culpada pelos abortos, em razão do trabalho. Depois de casada e conseguir ter seu filho, a personalidade agressiva do marido não mudou. Não aguentando mais as humilhações, traições e a oposição do marido à sua carreira, Hebe saiu de casa com o filho em 1971. O divórcio aconteceu no mesmo ano. Hebe começou a namorar o empresário Lélio Ravagnani em 1973. Ela e o filho Marcelo se mudaram para a casa de Lélio em 1979. Hebe se casou com Lélio em uma cerimônia civil. Ele a ajudou a criar seu filho, que tinha contato com o pai aos fins de semana. Hebe e Lélio foram casados até a morte dele em 2000. Em um programa do Marília Gabriela Entrevista de 2006, Hebe disse que gostaria de fazer sexo com Roberto Carlos. Durante sua carreira, Hebe acumulou muitos bens e dinheiro. No auge do sucesso na televisão, entre a década de 1980 e a década de 2000, seu salário chegava a 1,5 milhões de dólares por mês, sendo considerada a apresentadora mais bem paga da América Latina. Em 2008 teve seu salário no SBT reduzido a R$1 milhão, o que teria deixado a apresentadora descontente. Em 2010, Hebe recusou uma proposta de renovação do SBT por R$250 mil mensais e migrou para a Rede TV, por um salário de R$500 mil por mês. Além de ter o maior salário da emissora, Hebe tinha um helicóptero à disposição.
Na década de 1990 lançou a revista Hebe e se tornou uma das artistas com mais licenciamentos, ultrapassando a marca de 100 produtos licenciados. Entre máquinas de lavar roupa, panelas, talheres, enceradeiras, produtos de limpeza e lingeries, faturando mais de 70 milhões de reais ao ano. Hebe também era figura frequente em publicidades. Em 2003, Hebe assinou um contrato de 5 milhões de reais com a Nestlé para uma campanha publicitária. Até 2005, Hebe já havia recebido 37 milhões de dólares de lucro final proveniente de produtos licenciados. Em 2011, assinou um outro contrato de 300 mil reais mensais com a Nestlé. Enquanto contratada da Rede TV, gerava uma receita superior a 10 milhões de reais em publicidade para a emissora. Em 2000, após a morte do marido, mudou-se para uma mansão no Morumbi. Anos depois, Hebe comprou terrenos vizinhos para expandir a mansão. Ao todo, a propriedade tem 7 mil metros quadrados e está avaliada em mais de 15 milhões de dólares. Hebe ainda era proprietária de uma mansão em Itu, conhecida por ter uma piscina de 400 metros quadrados e avaliada em 1,5 milhão de dólares. Uma mansão em Taubaté, avaliada em 1,5 milhão de reais, também foi adquirida pela apresentadora. Na década de 1980, Hebe adquiriu uma propriedade em Caraguatatuba. Fã de automóveis da marca Mercedes-Benz, colecionava 12 modelos, avaliados em cerca de 10 milhões de reais. Em 2005 começou a investir em bois da raça cimental, avaliados em 1 milhão de reais. Era considerada a maior colecionadora de joias do Brasil, depois da empresária Lili Safra. Somente um conjunto de esmeraldas da apresentadora foi orçado em mais de 4 milhões de dólares. Hebe adquiriu em 1998 uma gargantilha de diamantes exclusiva da grife Chanel, semelhante à usada por Celine Dion no Oscar de 1997, por 490 mil dólares. Chegou a presentear fãs e artistas com joias, tratamentos de saúde e imóveis. Hebe também era conhecida por oferecer grandes festas. Em 2008, comemorou seus 79 anos no Porto, em uma festa de 2 dias no Hotel Infante Sagres. A festa foi orçada em 50 mil euros e Hebe acomodou 150 convidados nas 72 suítes do hotel por sua conta. Hebe havia comprado um apartamento na cidade. Nesta altura, foi convidada a ter um programa na TVI em Portugal, onde receberia 100 mil euros, o maior salário da história da televisão portuguesa. Ter um programa português era um sonho antigo de Hebe, mas não foi concretizado pela descoberta de sua doença rara, o que impossibilitava a Hebe de viajar a Portugal todos os meses. Se o projeto se concretizasse, não haveria conflito entre os programas de Hebe Camargo no Brasil e em Portugal, porque o SBT não tem canal internacional. Até seu falecimento, sua fortuna era avaliada em 180 milhões de dólares. O programa Hebe ficou conhecido principalmente pela irreverência da apresentadora, que por diversas vezes abordou temas polêmicos ao vivo. Em 1985 abandonou seu programa ao vivo após saber da demissão de funcionários de sua equipe. Em 1994, Hebe sugeriu o fechamento do Congresso após diversos casos de corrupção, recebendo 2 processos criminais, que posteriormente foram retirados. Por muitos anos foi cabo eleitoral do amigo Paulo Maluf e em 1996 ajudou a eleger Celso Pitta prefeito de São Paulo e anos depois declarou que Pitta foi o prefeito mais incompetente da história da cidade, e que se arrependera amargamente de ter o apoiado. Em 2000 criticou publicamente o amigo Chitãozinho e sua então namorada Márcia Alves por ele ter traído a ex-mulher, recebendo outro processo e desta vez sendo condenada a pagar indenização aos dois. Em 2003, ao comentar o caso Liana Fredenbach e Felipe Café, pediu prisão perpétua para o assassino Champinha e disse que se pudesse, o entrevistaria armada e não o deixaria sair vivo da entrevista. Dias após essa declaração, Hebe se desculpou a contragosto. Uma entrevistada de Hebe, Daniele Toledo, declarou no lançamento de seu livro Tristeza em Pó em 2016, que a apresentadora pediu desculpas a ela por tê-la acusado de assassina em seu programa. Em 2006, Daniele ficou presa injustamente por 37 dias, acusada de ter matado sua filha de 1 ano colocando cocaína na mamadeira da criança. Na época, o apresentador da Atena deu a Daniela o apelido de Monstro da Mamadeira. Daniele, depois de libertada, foi entrevistada no programa de Hebe, e a apresentadora teria pedido desculpas pela acusação. Segundo Daniele, essa parte foi editada pela produção do programa e não foi exibida. Ainda segundo ela, Hebe teria enviado 200 mil reais através de um assessor para sua advogada, mas que nunca recebeu o dinheiro.